Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, amém? E eu quero compartilhar com você mais uma passagem da palavra do Senhor. Antes, peço que você deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal a chegar mais longe, amém? Porque você, fazendo isso, o YouTube vai sugerir para um maior número de pessoas. Então, que você possa estar, contribuindo com o crescimento desse canal. Não vai te custar nada, é só apertar no likezinho e Deus te abençoe grandemente. Amém? E hoje eu vou estar meditando em Lucas capítulo 22, versículos de 31 ao 33, que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aqui nós vemos Jesus advertindo a Pedro que Satanás havia pedido a Deus para cirandar com a vida de Pedro, amém? Isso nós já havíamos visto também em Jó, Satanás usou essa mesma estratégia para com Jó. Chegou diante de Deus e pediu a Deus para deixar tocar em Jó, nas coisas de Jó, ou seja, para cirandar mesmo. Aquilo foi uma ciranda que Satanás fez com a vida de Jó, para provar para Deus que Jó o servia apenas por aquilo que ele concedia a ele, que Deus concedia a ele. Amém? E no Novo Testamento nós vemos ele usar a mesma estratégia com Pedro. Chegou diante de Deus e pediu para cirandar com a vida, aliás, dos discípulos, Porque Jesus disse aqui para vos cirandar, Então ele queria cirandar com a vida de todos os discípulos de Jesus. Mas Jesus disse que rogou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Certamente Jesus viu no coração dos demais discípulos uma fé firme, uma fé, já assim, uma fé consolidada, amém? E Pedro, por ele ainda não ser totalmente convertido às palavras de Jesus, Jesus rogou por ele, para que ele, mediante as circunstâncias que ele iria enfrentar à frente, ele não desfalecesse, a fé dele não morresse, amém? Ali já é uma preparação que Jesus estava fazendo para o que seguiria adiante na vida de fé de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, amém? Mas nesse tempo em que ele caminhava com Jesus, ele ficou por 3 anos caminhando com Jesus, mas ainda não tinha se convertido totalmente. E eu acredito que seja por causa do gênio, Pedro em vários momentos demonstrou ser muito genioso, ser explosivo, tanto que ali na passagem de Jesus no Getsêmani, quando os soldados foram para prendê-lo, para prender a Jesus, ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado, e Jesus o repreendeu ali, amém? Então nós vemos que Pedro realmente ainda não havia se convertido totalmente, porque Jesus, veio trazer a mansidão, o ser pacífico para nós, discípulos dele. Mas o que aconteceu com Pedro é que depois que ele se converteu verdadeiramente ao Evangelho de Cristo,
Ele foi um grande homem de Deus, usado poderosamente, onde até mesmo a sombra dele, né, curava aqueles que passavam por ele. Então, nós temos Pedro como um grande exemplo de fé, de constância, de conversão. É o que deve acontecer com todos nós, né, que buscamos servir ao Senhor Jesus. Nós não podemos servir a Deus pela metade, amém? Tem que haver uma verdadeira conversão em nossas vidas. Meu pastor gosta muito de dar o exemplo de conversão, quando você está indo numa direção, você vê que está na direção errada, você faz o retorno de 360 graus, amém? Volta totalmente. É isso que deve acontecer nas nossas vidas. Aquilo que está errado deve ser largado imediatamente, para que a gente venha verdadeiramente ser servos do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas aqui o que eu quero deixar para vocês, a fala em que o Senhor Jesus diz para Pedro, que quando ele se converter, né, aí ele responde assim para Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Então Pedro já se considerava pronto para, né, enfrentar qualquer coisa por Jesus Cristo, para defender, né, a sua fé em Jesus, para mostrar que verdadeiramente ele era um servo do Senhor. Mas Jesus estava ali falando com ele exatamente porque via a fragilidade da fé dele, a inconstância que havia nele. Nós podemos lembrar daquela vez em que Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro pediu para que Jesus mandasse que ele fosse até ele. Ele foi e ele, naquela fé toda, andou sobre as águas, mas chegou um tempo em que ele temeu e ali ele começou a afundar, ou seja, a fé dele vacilou, amém? Na tempestade também que os discípulos, né, enfrentaram no mar, Jesus ali no barco, eles começaram a gritar apavorados. Amém? Jesus disse: homens de pouca fé, depois de haver repreendido os ventos e a tempestade. Então havia uma fragilidade na fé, né? E Jesus viu isso, por isso estava advertindo a ele. Mas ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. E nós, irmãos, muitas vezes agimos dessa forma, né? Achamos que estamos prontos para enfrentar qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer afronta que vier contra nós. E nós estaremos, se nós verdadeiramente estivermos com a nossa fé totalmente firmada no Senhor, não uma fé vacilante, uma fé, né, frágil, que qualquer coisa faz com que a dúvida entre. As tribulações, tem situações nas nossas vidas, na vida de qualquer ser humano, que a pessoa não está totalmente preparada para poder enfrentar. E se for uma pessoa que não tem a sua fé em Jesus Cristo, não busca renovo, não busca fortalecimento, não busca se revestir da palavra de Deus, a tribulação vem, a luta vem e derruba mesmo. Vem, né, destrói mesmo. Porque a missão, a obra que Satanás faz nessa terra é essa: é matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele aqui nessa terra, que ele mesmo procurou desempenhar. Amém? Mas nós temos que saber que se Jesus, ele fala conosco para nós nos prepararmos, para nós vigiarmos, para nós buscarmos nele esse fortalecimento, esse revestimento espiritual, para que quando a luta vier, a nossa fé não desfaleça,
Nós devemos tão somente confiar que Ele sabe, né, o que está falando ao nosso coração e que juntamente com aquela provação, aquela luta que virá sobre nós, Ele já trouxe o escape, Ele já concedeu o escape. Então somente nós permanecermos perseverantes na fé, para que ao final daquela luta nós possamos glorificar o santo nome dEle. Que nós possamos aprender a glorificar mesmo durante a luta, amém? Muitas vezes é quando estamos passando tribulações, fases difíceis em nossas vidas, nós temos uma certa dificuldade em louvar a Deus, em orar, em buscar a presença dEle, em ler a palavra. Mas se nossa mente, né, estiver renovada no Senhor, nós realmente tivermos a palavra do Senhor guardada em nosso coração, nós vamos saber que é a hora exata de buscarmos mais e mais a Deus. É nesta hora, não é hora de baixar as armas espirituais, não é hora de desistir, muito pelo contrário, é hora de nos revestir da palavra de Deus, das armaduras de Deus e guerrear contra as forças espirituais da maldade que tanto tentam nos fazer sucumbir, nos fazer desistir da caminhada de fé. Amém? Que nós possamos em Cristo, né, sermos verdadeiramente convertidos a Ele, convertidos ao Evangelho, saber que a nossa fé em Cristo é que faz com que Deus se agrade de nós. Amém? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos agradar a Deus, renovando a nossa fé cada dia por meio e buscar conhecer a Ele e a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Fico com essa palavra no seu coração, oro por você nesta hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por essa palavra, Deus, que o Senhor nos concedeu nesta hora. Pai, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, trabalhar em nossos corações, Pai amado, convertendo verdadeiramente o nosso coração ao Senhor, Pai. Deus, que a nossa fé, Pai, em Ti seja constante, seja uma fé viva, Deus, uma fé atuante, Pai, que não vacile, ó Deus, no tempo das tribulações, no tempo das lutas, das adversidades, mas que seja uma fé, ó Deus querido, verdadeiramente firmada no Senhor. Oh Deus amado, para que em todo o tempo, ó Deus, Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.